queridos da Tia Kizzy! Estamos aqui na segunda semana da Quinta Culto Especial do mês da Consciência Negra e hoje eu montei aqui algumas dicas que a gente pode fazer quando estiver viajando para conhecer lugares que são históricos e importantes para a história do negro no Brasil. Como a gente já falou no vídeo da semana passada, um dos grandes problemas que a gente enfrenta é o apagamento da história do negro no Brasil, que é sistemático e que ocorre em todas as estruturas que a gente vive, né? A gente conhece muito pouco da história do povo negro no Brasil. E como alguns vídeos atrás eu tinha feito um vídeo sobre conhecer casas de escritores quando a gente está viajando, que o pessoal gostou bastante, inclusive se você não assistiu é a Quinta Culta 41, que você pode assistir tanto no IGTV quanto no meu canal do YouTube Kizzy França e no IGTV Kizzy Must. E aí eu achei que seria uma ideia boa também falar de lugares que são turísticos e que a gente pode ir conhecer um pouco da história, né? Um pouco da história do povo negro que é tão diversa e complexa dentro do Brasil, né? Existem muitos pontos que são super conhecidos e que a gente tem que ir, vale muito a pena conhecer, como os pontos de Salvador, o Pelourinho, a igreja lá que tem no Pelourinho, e em São Paulo tem o Museu Afro, que também é bastante conhecido. Em Porto Alegre também tem um projeto muito legal que chama Museu do Percurso do Negro em Porto Alegre, que lá no centro da cidade você faz um percurso conhecendo assim espaços que são importantes para a comunidade negra lá na região. Mas hoje eu queria falar sobre dois lugares que são extremamente históricos e importantes para a gente conhecer como que como foi gestada, né, a história do negro no Brasil e como que a gente chegou aonde chegou. E a primeira dica é para você que vai a Alagoas ou está em Alagoas, tire um dia da sua viagem para conhecer um município que fica a 80 quilômetros só de Maceió e que se chama União dos Palmares. Então, lá em União dos Palmares, que fica na Serra da Barriga, é o local que abrigou o Quilombo dos Palmares, né? E o Quilombo dos Palmares dispensa grandes apresentações, né? Foi o maior quilombo que o Brasil já teve. Para vocês terem uma ideia do tamanho, da complexidade que era esse quilombo, né? Ele chegou a abrigar 30 mil pessoas agrupadas em 11 povoados diferentes. Por que agrupadas em diferentes povoados? Porque também tinham pessoas que falavam diversas línguas ali dentro, um pouco daquilo que a gente comentou no vídeo da semana passada, né? O povo negro era diverso e complexo e as pessoas vinham sequestradas de África, de lugares diferentes, portanto falavam línguas diferentes, com religiões diferentes, costumes diferentes, e também abrigava indígenas, né? Então tinham 30 mil pessoas no auge do Quilombo dos Palmares, para vocês terem a ideia da complexidade dessa comunidade, né? Não se tem a data exata de quando o quilombo iniciou, né? Por motivos óbvios, porque era para ser escondido, né? Mas assim, os primeiros registros remontam do ano de 1595, 1597, não se tem assim uma data exata. E ele foi destruído em 1694, então uma resistência que durou 100 anos de resistência negra ali na Serra da Barriga, onde hoje é o Alagoas, na época era a capitania de Pernambuco. Então assim, imagine o tamanho da história que tem esse local, e nesse local então existe hoje o Parque Memorial Quilombo, que é um parque em memória do Quilombo e que a gente pode visitar e conhecer o local onde foi o Quilombo, né? A história do Quilombo dos Palmares é de extrema importância para o país, né? A gente conhece muito o Zumbi dos Palmares, que foi o líder, né? E a Dandara, que era a esposa dele, que também liderava o quilombo junto com ele. E eu acho que a gente precisa, de fato, estudar essas questões, conhecer esses lugares e tomar posse dessa história, né? Porque também há muita controvérsia. A história do negro não foi só apagada, mas ela também foi
demonizada e mentida, né, para a população durante todos esses anos de escravidão, que nós tivemos quase 4 séculos de escravidão neste país, e também o tempo depois em que a gente vive nesse racismo estrutural que é imenso dentro do Brasil, né. Para isso, assim, além de conhecer lá o lugar, e se você também quiser saber mais sobre esse lugar, eu indico um vídeo do canal Buenas Ideias, que eu já indiquei aqui também. Eu vou colocar o vídeo aqui, que fala sobre Zumbi dos Palmares, e ele desmistifica um pouco das besteiras que a gente ouve, inclusive tá aí no bingo da paciência negra, né? A questão da figura do zumbi, ele desmistifica, e pra gente entender, né, que Palmares era sim uma comunidade livre de 30 mil, que chegaram a 30 mil pessoas que estavam ali resistindo e fugindo de uma situação de escravidão, né? Então imagina, o Zumbi era líder dessa comunidade, Zumbi, a Dandara, é claro, e outras pessoas, mas o Zumbi é o mais conhecido, e imagine a complexidade que era administrar e gerenciar isso, com 30 mil pessoas falando línguas diferentes, em 11 povoados diferentes. Então às vezes a gente ouve algumas coisas assim, que a gente já não tem mais paciência para ouvir, né? Mas há registros de que ele era autoritário. Gente, ele era líder de um quilombo com 30 mil pessoas, e muitas coisas também são frutos do racismo estrutural que a gente conhece, né? Então nesse vídeo o Eduardo Bueno fala um pouco dessas questões, e eu acho que é interessante conhecer. E claro, estando em Alagoas, conhecer o Parque Memorial do Quilombo. E um outro lugar que eu queria indicar muitos, né? Mas eu escolhi 2 para a gente poder falar um pouco mais, além daqueles poucos que eu falei no começo do vídeo, porque senão, né, o vídeo vai ter 30 minutos. Um segundo lugar que eu considero assim importantíssimo para a história do Brasil é o Cais do Valongo. Então, o Cais do Valongo fica no Rio de Janeiro, na capital, no Rio de Janeiro. E olha que história incrível que tem esse lugar, né? Então, assim, lá no Cais do Valongo, no Valongo, funcionou o maior mercado de seres humanos do mundo, né? Que foi aqui no Brasil, que comercializou mais gente no mundo, né? Que era o mercado de escravos do Valongo, né? Então, aconteceu ali no Rio de Janeiro. Ele fica na Gamboa, no Rio de Janeiro. E no ano, olha só que coisa interessante, no ano de 1831 aconteceu a proibição do tráfico internacional de negros, né, e de escravos no Brasil, claro, por pressões internacionais. E aí tinha-se essa ideia de que, sendo proibido, o mercado ele foi fechado, né? Porque não podia mais receber pessoas de fora que vinham sequestradas, que eram ali no Rio de Janeiro o principal mercado do país e, portanto, do mundo, porque o Brasil era o maior mercado de escravos do mundo, né? E aí, no ano de 1843, a princesa Teresa falou que devia ser demolido, porque aquilo era uma vergonha para o Brasil, né? Que é uma coisa interessante, né? O europeu, que ele tem vergonha, mas também tem vergonha do lugar, a gente não pode deixar, tem que apagar essa memória ruim, mas a escravidão permanece, né? E foi o que aconteceu. Então, em 1843, o mercado foi derrubado, e aí nesse lugar foi construído um cais, que é o Cais do Valongo. E aí, lá funcionou o cais, e no ano de 1911, como ainda existia muito esta memória viva do mercado, e já tinha acontecido a abolição, então ele foi aterrado, o cais também foi destruído, foi aterrado, e ali se formou a Praça do Comércio, a Praça do Comércio lá no Rio de Janeiro. E aí, lá ficou essa praça até no ano de 2000, só que no ano de 1996, um casal que morava nessa região acabou descobrindo no fundo da casa deles algumas ossadas. E aí foi descoberto que ali existia um cemitério, que era chamado de Cemitério dos Pretos Novos. Pretos Novos eram os nomes que eles davam para as pessoas que chegavam mortas ou que morriam
antes de serem comercializadas ali no Valongo. Então elas eram enterradas por ali mesmo e estima-se que tem mais de 30 mil pessoas enterradas naquele local em apenas 50 anos, de 1789 até 1830, alguma coisa assim, que tinham 30 mil pessoas que morreram ali, que chegaram mortas ou que morreram durante o comércio, que nem chegaram a sair do mercado do Valongo, né? Então isso aconteceu em 1996, essa área foi interditada. Então já tinha esses indícios de que poderia haver um sítio arqueológico ali, né? Então no ano de 2011, quando estavam sendo feita a revitalização ali da área portuária, eles encontraram um sítio arqueológico naquela área. E então a partir desse momento ele foi tombado e hoje funciona lá então um museu a céu aberto, que é o Museu do Valongo. Então olha só a importância desse local, fica na capital do Rio de Janeiro e assim é obrigatório que a gente vá conhecer. Sobre o Cais do Valongo, eu indico uma reportagem, né, que foi feita pelo Dodô Azevedo no jornal O Globo no ano de 1997. Eu vou deixar um link onde vocês podem ler essa reportagem, mas ela é incrível, ela chama assim, Cais do Valongo é o útero do país, e fala muito desse lugar. E aí eu queria terminar esse vídeo com uma frase dele, que é o fim dessa reportagem, que resume o tamanho da importância desse local. Ele fala assim: o Cais do Valongo é a resposta para tudo, até para a indecifrável apatia do povo brasileiro. É a resposta para tudo, porque é onde o nosso país foi gestado e onde nosso umbigo está conectado. O Cais do Valongo é o útero do Brasil, um útero de pedra, sangue e rotina. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que se estiverem viajando, eu sei que os lugares não estão funcionando ainda, né? É claro. Mas eu fiz até esse vídeo para a gente ter um pouco de esperança de que um dia vamos poder fazer esses passeios de novo. Então, a gente tem que ter um pouco de curiosidade, de procurar e de conhecer esses lugares incríveis e necessários para a história do nosso país. Beijos de luz e até a próxima! Gente, só é feliz quem realmente sabe que a África não é um país. Esquece o que o livro diz, ele mente.